Bom dia, bom dia. Vamos esperar as pessoas entrarem. Dia, bom dia. Vamos ver uma vida sem dor. Vamos ver uma vida plena, ser mais conscientes do próprio corpo. Bom dia, bom dia. Vamos viver sem dor. Vamos viver uma vida mais consciente, uma vida de autoconhecimento, não só de pensar, mas também do nosso próprio corpo. Vamos ver uma vida plena. E aí, Amandinha, como você está? Tô com saudades. Tudo bem? Como que você está nessa quarentena? Conversa aí comigo, enquanto as pessoas estão entrando. Vou falar um pouquinho dos tratamentos que eu estou fazendo online. Bom dia, bom dia. Vamos viver uma vida sem dor. Vamos viver uma vida plena de autoconhecimento, não só no pensar, mas também do nosso corpo. De entender que a doença não está aí só como doença, só do jeito que a gente pensa, mas que também tem um sentido para ela estar aí. E aí tem a ver com a nossa história, para ter resultados diferentes, a gente tem que olhar para a nossa história, não tem jeito, não tem como fugir. E é por isso que eu estou fazendo essas lives, para a gente entender um pouquinho do significado de tudo que a gente está sentindo hoje é resultado da nossa história. Há um mês, 2 meses atrás, ou um conjunto de fatos que vão trazendo para a nossa história. Então, se eu tenho 20 anos, é diferente de uma pessoa que tem 50, 60, mas claro, tudo vai depender do filtro de cada um, de como você enxerga o mundo para tudo isso. Então, se uma pessoa também de 60 tem uma percepção ótima de vida, ela consegue enxergar melhor tudo que ela passa. Já uma pessoa de 20 que às vezes se vitimiza muito, também já fica com mais dificuldade. Ou tem dificuldades para mudar de emprego, ou tem dificuldades para fazer as coisas, procrastina bastante. E então vamos viver essa vida sem dor, entendendo que os resultados diferentes estão na nossa história. Então a gente tem que olhar para a nossa história, até nosso nascimento, nossa infância tem muito a ver com tudo que a gente está vivendo hoje. Então vamos viver uma vida sem dor, uma vida de autoconhecimento, uma vida plena, uma vida em que a gente é o dono da nossa história. A gente é o nosso verdadeiro curador. Vamos resgatar essa cura dentro da gente. É isso que eu venho fazer aqui, explicando um pouquinho do que o tratamento que eu faço pode trazer para vocês, resultados rápidos, terapias breves e que eu consigo resultado em até 3 sessões, né? Então, claro, a pessoa tem que vir junto, tem que tentar mudar e quase resgatar um novo momento, um novo pensamento, né? Então, os mesmos pensamentos levam a gente para os mesmos lugares e a gente fica nesse looping de vida sem ter resultados diferentes, mas porque nossos comportamentos continuam iguais, nossos pensamentos, tudo começa no pensamento. Então, para ter pensamentos diferentes, você precisa agir diferente. Você sabia que a gente precisa de doses diárias de prazer por dia? A criança, ela brinca, ela se joga no chão, ela joga videogame, ela leva a vida muito leve, então o equilíbrio é muito mais fácil de conseguir. Já o adulto, com todas as preocupações, com todos os pensamentos, obrigações, ele esquece um pouco dele mesmo e acontece que ele vai tendo mais dificuldade de lidar com algumas situações e de buscar o equilíbrio. Então a dica de hoje fica para vocês tentarem sempre fazer uma coisa diferente. Essa quarentena que parece que não passa nunca, né? Então é importante que vocês venham comigo e entendam que a gente pode mudar toda essa motivação. A gente nunca foi tão importante se automotivar, se autoanimar para chegar a um equilíbrio melhor nessa quarentena. E aqui eu estou para falar de um programa de tratamento de terapias online que eu faço, uma terapia breve, em que você vai mudar o pensamento para mudar o seu resultado. E entender que o que você sente hoje, às vezes você está sentindo essa tristeza, essa melancolia, esse mal-estar, e vem muito dessa falta de ar, e são crises de ansiedade ou não. Eu estou sentindo muita dor no corpo, a dor que eu já tinha está piorando, eu sinto dor nas articulações, eu sinto dor na minha coluna,
eu sinto dor nas minhas costas, minha enxaqueca parece que vai explodir. Então, assim, o que, que a gente precisa olhar para a sua história para ter esse resultado diferente? Então, nas terapias online, eu consigo essa terapia breve em que você vai chegar na origem emocional dos seus sintomas, naquele marco inicial que eu explico em muitos vídeos. Oi, Rê, tudo bom? Vamos ver uma vida sem dor? Vamos se autoconhecer melhor? Então, essas terapias que eu faço online é uma terapia breve, as terapias que eu consigo chegar na origem emocional dos seus sintomas logo na primeira sessão. Logo no primeiro momento que a gente se encontra, a gente já consegue ter uma terapia de autoconhecimento em que às vezes a pessoa fala para mim: Nossa, Andréia, eu faço terapias com psicólogos, psicanalistas, enfim, há muitos anos e nunca eu contei isso para ninguém. É porque a forma da gente lidar com a situação, as perguntas que eu faço, já chega rapidamente no momento inicial do sintoma. Justamente que a minha filosofia de tratamento é na nova medicina germânica, são as leis biológicas de um médico oncologista que viveu na Alemanha, que o filho foi baleado e veio a morrer, então ele veio a desenvolver um câncer de testículo e ele chegou numa conclusão, porque ele já trabalhava com pessoas, com pacientes oncológicos, num grande centro da Alemanha, e ele percebia que sempre tinha um fundo emocional em tudo que eles contavam. Então, o jeito dele colher era muito mais humanizado. Então, o jeito de chegar no paciente é muito mais complexo, mas ao mesmo tempo rápido. E, e se você está sentindo que, de repente, uma pessoa poderia ser importante estar aqui ouvindo isso, clica aqui no aviãozinho, compartilha, fala para o amigo e para o familiar vir ouvir a gente um pouquinho hoje. Eu vou estar sempre pelas manhãs. Ainda não defini muito bem se terça, quinta, terça, quarta ou quinta. Ainda estou começando nesse mundo das lives, mas é isso aí. Vamos ver sem dor. Procura uma pessoa aí que está sentindo uma dor na alma, uma dor física, uma dor emocional, uma dor mental, um esgotamento mental nessa quarentena e compartilha com ela aí nesse aviãozinho. E então o Dr. Hammer ele veio trazer isso para a gente, é ser presente para a humanidade, por conta que ele realmente descobriu, aconteceu com ele esse câncer de testículo, e aí ele chegou que na natureza é muito difícil perder um membro, né? Perder um filho, então é uma dor imensa. A gente que é mãe sabe disso, né? Uma dor imensa. Então, só dele perder esse filho, ele fala, a natureza tem muito a nos explicar. Então, o que, que acontece na natureza que eu consiga resgatar esse clã? Então, é um momento que eu consigo aumentar o número de células reprodutivas, os espermatozoides no caso, para tentar resgatar esse filho novamente. E ele percebe, eu não tinha nenhum fator de risco, por que, que eu estou tendo esse câncer? Então, assim, ninguém morre com câncer, né? A pessoa morre de câncer ou com câncer, né? Então, assim, a pessoa morre de parada, de imunodeficiência, de algumas complicações pulmonares. Então, assim, ninguém morre de câncer, né? Então, a pessoa não põe ali no óbito, né? Então, ninguém descobre a raiz emocional, porque é muito complexo chegar nisso, você precisa entrar na vida do cliente. Nem sempre o profissional da área da saúde está disposto a entrar na vida do paciente tão complexo assim. E a gente, numa terapia online, já consegue na primeira sessão. Então, no máximo, às vezes a pessoa vem em uma sessão e ela já melhora diversas áreas da vida. Por quê? Aquilo que ela viveu na sua história, que ficou como um efeito hipnótico lá atrás, vai atrapalhando ela nas áreas da profissional, nas áreas de relacionamento, nas áreas de família. Então ela não consegue às vezes viver uma vida dois e não consegue de repente ver que é um relacionamento tóxico só porque ela está carente, porque é uma carência da infância. Então um dos meus pilares também é a epigenética, é a psicologia transpessoal. Muitas vezes eu encontro na pessoa um ponto que ela deve trabalhar e ela vai para a psicóloga, vai para o psicanalista, ou ela continua se já está fazendo, ou peço para ir para a constelação, porque às vezes a psicologia é transpessoal, independe da vida dela de agora, já vem numa vida de antes, né? Já começou na mãe, na avó, toda uma carga, toda uma culpa. Então eu sempre peço para a pessoa ter essa transdisciplinaridade para que o tratamento fique mais completo. Porque comigo, a primeira sessão é a origem emocional dos sintomas. Descobriu,
é dali que ela tem a faca e o queijo na mão. Ou ela faz alguma coisa com essa informação, ou ela continua na zona de conforto dela e não muda absolutamente nada, porque mudar dói. Não é à toa que a pessoa tem dor no corpo, a dor vem para mudar a gente. Essa crise, o que a gente está passando, não é uma crise que vem para mudar a gente, só que é dolorido. É dolorido, dói nosso corpo, dói nossa cabeça. Ou às vezes eu já tive um medo da infância, eu já passei por algumas situações que meu pai era alcoólatra, meu bom dia. Se tiver importante, se estiver fazendo sentido, clica no aviãozinho, compartilha com amigos e familiares, fala para vir assistir a gente, que é bem bacana viver uma vida sem dor, ter essas doses diárias de prazer na nossa vida, como é importante a gente voltar a ser um pouquinho criança, rolar no chão com os nossos filhos, né? Então, a gente precisa resgatar esse nosso eu interior, essa nossa essência, mas se a gente não conseguir entender por que a gente está com dor de cabeça, por que a gente está com dor nas costas, por que a gente está desenvolvendo esse câncer, por que a gente está com essa enxaqueca, por que eu estou me sentindo tão melancólica, com essa tristeza, com essa angústia, com esse medo, esse pânico dessa pandemia, porque eu tô com a massa, né, sentindo tudo isso que a televisão quer me trazer, que as notícias tóxicas querem me trazer. Por que eu tô sentindo assim? Porque lá atrás você viveu algum medo. Ou a gente, falando em psicologia transpessoal, que é uma das bases que eu consigo tratar as pessoas também, entendendo isso delas, é que a gente também pode estar vivendo alguma situação de antes dos nossos antepassados já terem vivido, uma situação de dor, de sofrimento. O ser humano tem essa desgraça dentro dele, né? Então a gente vê um trânsito por causa de um acidente de carro, a gente quer saber se aconteceu alguma coisa e aí os carros param, olham, isso é natural do ser humano e através da desgraça. Então as pessoas se sentem um pouco confortáveis até por ver toda essa desgraça, né? Então o noticiário ele vai pegar, eles já sabem disso, então eles vão pegar na nossa essência, lá no fundo, eles mexem com isso. Então é importante, no máximo 20 minutos diários de televisão por dia, para que você não viva esse medo, esse pânico, porque vai levar a uma crise de ansiedade, vai levar a um medo maior. Isso daqui, a gente já está em praticamente mais de 40 dias aí de tempo que a gente está em casa, em isolamento, então já vem aparecendo para nós um aumento de dor de cabeça, problemas de rim, problemas de esgotamento mental, ou mesmo porque, assim, muito estresse, né? A gente não procura essas doses diárias de prazer que a gente deveria ter por dia, por conta que a gente vive em preocupações e obrigações do adulto que não consegue achar uma saída, né? Então a gente tem o medo do sustento, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo de não conseguir dar a devida atenção para os nossos filhos, e essa escola que não volta, é meu trabalho que não volta, eu perdi o emprego, eu não sei quando eu vou recuperar. Então a gente fica, se você reparar, num efeito hipnótico o tempo inteiro em cima de uma preocupação. Então só de ter essa preocupação a gente já começa antes de se preocupar, durante e depois, né? Então a gente vive essa preocupação o tempo inteiro. E quanto mais eu vivo nessa massa desse conflito, mais meu corpo vai sentir lá na frente. Então, se tratando online, esse programa de tratamento breve, uma terapia breve, que às vezes em 1 a 3 sessões a gente consegue achar a origem emocional de tudo, onde tudo começou, porque você está sentindo isso, essa falta de ar, essa dor, essa angústia, essa ansiedade ou a insônia que vem, aí às vezes eu sou diagnosticada com fibromialgia e de repente assim, por onde eu pergunto assim, por onde tudo começou? Então a gente vai achar o significado dessa origem de acordo com a nova medicina germânica, o significado de cada parte do seu corpo, a gente vai achar na primeira sessão já. Não tem enrolação, é já na primeira sessão. Por quê? Na primeira sessão eu só faço 3 perguntas e você chega exatamente onde eu preciso que você chegue. E depois de chegar, a gente vai ressignificar isso numa vivência muito gostosa que traz um alívio incrível, as pessoas estão amando. Então já traz esse alívio, já traz essa leveza de vida e aí você já consegue chegar em viver sem dor, né? Porque é isso que faz sentido pra gente. Não é só ter consciência para pensar, é consciência do nosso corpo. O que eu sinto no meu corpo e eu tenho certeza, eu confio na minha intuição e eu sei que é importante eu estar sentindo isso para que eu evolua, para que eu vá em outro patamar da minha vida, para que eu tenha resultados diferentes. Então você não tem resultado pensando da mesma forma.
você precisa pensar diferente. Então, para pensar diferente, você faz essa vivência nessa terapia online que eu faço com você na primeira sessão já, e você já traz essa leveza, já faz esse sentido para a sua vida. Então, se tem sentido para outra pessoa, se é importante que ela esteja aqui, ela está sentindo uma dor mental, um esgotamento mental, essa quarentena está muito difícil para ela ou não, ela antes já sentia, está desenvolvendo um processo de câncer, de fibromialgia, de ansiedade, de insônia, pessoas que não dormem durante a noite, roncam, etc. Clica no aviãozinho, chama um amigo e familiar para vir assistir com a gente. Vamos viver uma vida sem dor, uma vida mais consciente de si mesmo, uma vida de consciência para o nosso corpo. A gente tinha isso antes, a gente não precisava de tanto medicamento intoxicando a gente, o nosso alimento era mais natural e a gente precisa resgatar um pouquinho de cada coisa. Ou um pouquinho de doses diárias de dopamina. A dopamina é a substância que a gente precisa para ter prazer diário. Então é importante que a gente pare algumas vezes por dia e todo dia a gente tenha prazer de alguma coisa. Então tá difícil essa quarentena? Escreve no comentário, fica à vontade, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia para eu entender mais quem está me assistindo, para que se esteja fazendo sentido o que eu estou falando, eu queria saber de vocês, como eu posso ajudar vocês melhor. Pode também ficar mais à vontade me chamando no direct ou no WhatsApp, o número está livre ali na bio do Instagram. E eu queria ajudar vocês melhor a bater esse papo, entender se faz sentido. E onde eu estava falando sobre a origem emocional, as doses diárias disso. Então, às vezes, eu não consigo ter essas doses diárias de prazer porque eu não consigo parar de pensar num fato X a consciência é muito, o cérebro é uma mente, é uma perfeição tão grande que ele deixa a gente sofrer naquele minuto que a gente tem, o nosso marco inicial, aquele choque biológico mesmo. Ai, que bom, porque não assisto também. Isso, tá perfeito. Mas assim, lembra que não é só a TV, né, Amanda? É o WhatsApp, tá terrível. O Instagram também tem muita coisa ruim. Então a TV a gente podia até vender. Eu, por exemplo, tenho duas filhas, fica no desenho o dia inteiro. Mas quem vive, até as meninas às vezes vêm em casa limpar tudo, elas falam, nossa, eu estava assistindo TV, eu estava entrando naquilo. Então realmente é um efeito hipnótico que eles querem que a gente sinta, mas sai dessa. Vamos viver uma dose diária. Renata, você tem filha, então assim, senta e brinca, amiga. Senta e brinca, corre, tenta um minutinho, 5 minutinhos brincar um pouquinho, porque assim a gente consegue assistir uma série que a gente gosta. Tem gente que. Eu, por exemplo, eu tava assim, muito tempo sem assistir televisão. De repente eu peguei um dia, gente, vamos assistir um filme, vamos assistir uma comédia também, não quero assistir nada demais. Bom dia, bom dia. A gente está falando sobre vamos viver uma vida sem dor, que eu falo sempre, mas com resultados diferentes, pensando diferente, começando pelo pensamento. Os mesmos pensamentos levam a resultados diferentes, porque você não tem uma experiência nova, você fica sempre vivendo a mesma coisa. E se você entra no padrão de pensamento da sua mãe, da sua avó, você vem uma geração diferente, vem para mudar e você continua vivendo a mesma história. Quer dizer, onde está errado, né? Onde eu estou na minha zona de conforto? Essa crise veio para tirar todo mundo da zona de conforto. Então, quem é assim, tem um discernimento bom, já entendeu isso e já está procurando coisas novas. Por quê? Para a gente pensar diferente. E aí, às vezes, a pessoa não conseguiu encontrar uma rotina, não conseguiu encontrar um jeito de fazer diferente. Então, assim, não precisa se cobrar muito, não precisa ser um masoquista de você mesmo, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, eu quero isso, a perfeição. Gente, a gente não é perfeito, não adianta. A perfeição também dá dor lombar, dá dor nas costas. Eu já passei por isso, eu posso falar muito bem. A Renata, minha amiga, tá aí, que já cuida de mim. Aqui em casa assistimos jornal, mas também assistimos filmes, não aguento mais ficar em casa. Sim, tá dando aquela angústia, mas dá uma volta na rua, toma uma vitamina D, não tem problema nenhum. A gente precisa disso, a gente precisa dessa troca do ambiente, a gente não precisa, assim, tá com outras pessoas, se você não se sente seguro, claro, mas assim, que você pelo menos dê uma volta no quarteirão, toma uma vitamina D. Não é normal ficar em casa, é um suicídio coletivo também, mas com doses de discernimento, doses de bom senso, a gente consegue não entrar só na vibe do ficar 100% em casa. A gente, lógico, quem mora em casa,
Ainda tem a proposta do sol, né? Ah, então vai dar uma volta, Caiane. Não é justo com você mesmo. Encontre exercícios que você possa fazer. Eu mesmo no meu Instagram tenho alguns exercícios, porque eu sou fisioterapeuta, então eu sempre deixo umas dicas aí, uma meditação. Depois tem duas meditações ótimas, porque a gente fala assim, não é ser consciente, não é só pensar, mas é também sentir o próprio corpo. Então a meditação te traz isso. Se você está sentindo alguma coisa que você não consiga se concentrar, pode bater um papo comigo no Instagram, entender mais esse programa de terapias breves que eu estou fazendo online. Então, eu já atendi gente do Mato Grosso, gente do Paraná. Então, assim, não tem limite geográfico, né? Dá para fazer e é muito rápido, né? No máximo 3 sessões, mas na primeira, muitas vezes a pessoa já não precisa voltar. No caso de algumas pessoas que ainda vivem o problema, porque muito da doença está aí, né? O choque que a gente vive é uma adaptação, a doença é uma adaptação do que a gente está vivendo de conflito ou que a gente já viveu, mas ainda não conseguiu resolver. Mas, André, às vezes não depende de mim. Por quê? Às vezes é alguém que está fazendo isso comigo, eu não consigo parar de pensar no problema dessa pessoa. Mas você tem que mudar dentro. O que eu fiz de bom, que eu posso ajudar o outro e tá bom. Agora, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, assim como acontece muito com os pais, né? Então, quando eu falo de psicologia transpessoal, às vezes a pessoa vive o problema da mãe, o sofrimento da mãe, porque o pai era alcoólatra e ele viveu toda essa carga e hoje em dia ele apresenta uma dor lombar que ele não aguenta mais. E aí você fala para mim, mas como eu vou ajudar a minha mãe? Poxa, tudo que você pôde falar para ela, que você ajudou, você faz. Ela precisa saber que você está ali. Quando ela precisar, ela está ali. Você está ali, mas você não consegue tomar atitude por ela. Ela é maior que você, né? Como dizem na constelação. Os pais são maiores que nós. Eles realmente, por pior que seja a situação, eles sabem o que é bom para eles. Eles sabem o que é bom para nós. Então, assim, a gente não tem que ficar dando uma de mãe, dando uma de pai, porque eles são maiores que nós. A gente precisa se entender, a gente precisa se encontrar dentro da gente para entender o nosso papel ali naquela família. Nosso papel é da sustentação emocional, tô ali, mas eu não posso dar a ação para a pessoa. Eu tenho a minha ação própria, que vem do meu pensamento, do meu comportamento. Lembra do resultado diferente? Então, assim, eu não consigo fazer a ação por essa mãe. Então, eu não posso fazer essa mãe, não é melhor você se separar desse pai alcoólatra, não é melhor você viver longe dele e mudar de casa. Poxa, ela tá na zona de conforto dela, ela se sente segura naquela casa. Então, por pior que ela esteja vivendo aquele processo, ela se sente segura ali cuidando dele, é um processo dela. Então, assim, a gente não pode se meter muito nisso, né? Então, ele vinha com essa dor lombar, a gente reproduziu essa situação na primeira sessão, a gente já achou, era um homem, que é difícil eles se abrirem, mas como eu te falei, do jeito dessas perguntas que eu faço, rápidas, a pessoa consegue rapidamente encontrar o processo de dor delas lá atrás, às vezes até na infância, e consegue ressignificar isso. Ressignificando isso, ele praticamente voltou para uma terapia física mais uma vez, mas na terapia online ele já percebeu que isso começou ali. Então ele já não precisa voltar mais, ele já vive a vida dele, já foi procurar outros resultados, outros pensamentos, e é assim que funciona. O papel não é psicológico, é biológico. Então, outro pilar do meu tratamento, e assim, se tá legal, se tá fazendo sentido tudo isso que eu tô te falando, e se você conhece alguém com dor, para viver essa vida sem dor com resultados diferentes, clica no aviãozinho, compartilha com amigo e familiar para vir assistir conosco, tá? Vou ficar feliz em ajudar também. Ou no bate-papo, no Instagram ali no direct, ou no WhatsApp, tanto faz, tá? Pode ficar à vontade. E outro pilar do meu tratamento é a epigenética, em que tudo que você foi criado, como você olha, é importante para eu saber a religião que você segue, a cultura que você é, toda a tradição que você segue, para que eu consiga entender mais ou menos como é o filtro da sua percepção. O que é percepção? É por onde tudo entra, é onde a gente sente com os olhos, com a boca, com o ouvido. Então, às vezes, assim, uma mãe agressiva que bateu muito naqueles filhos e ao mesmo tempo gritava, não tinha um controle emocional, imagina, esse grito age como uma cola na emoção da pessoa.
Então ela sente aquilo, às vezes a pessoa lembra de quando ela tinha 2 anos, aí eu falo, nossa, né, 2 anos, a gente não consegue lembrar de nada com 2 anos. Mas tem gente que lembra com 2, com 4, algumas situações, porque teve uma cola de emoção junto, né? Então entrou por 2 sentidos nossos, o olhar, o ouvido e às vezes o tato, né? Então tato, nossa pele, a nossa proteção é nosso contato. Então, ele tem muito receptor nela, ela marca a memória, né? Nosso corpo traz essas memórias de vida, essas memórias celulares. Nossa célula é a própria organela de memória. Então a epigenética vem falar o que pra gente? Que se a gente muda a nossa percepção, a gente consegue mudar a nossa célula, consegue mudar a nossa biologia, a nossa forma de olhar o mundo. Olha que interessante. Se você muda a forma que você olha o mundo, você muda a sua biologia. Então, o que o Dr. Hammer falava naquela nova medicina germânica que eu falo, que eu trato nas minhas sessões, é que se você tem um choque biológico e você tem um efeito hipnótico, você vem para a sessão, eu consigo te mostrar para você tomar consciência sobre isso e você consegue reviver tudo isso e entender que você pode mudar, você muda a sua biologia na hora, você muda a sua célula, o seu sistema de memória celular. E para isso, você acaba caindo algumas fichas. Lembra quando a gente fala cai ficha? É que você está tendo insights, você está tendo novos programas celulares. E aí você consegue mudar um pouquinho da sua história. Por quê? O pensamento foi mudado. É místico, Andréia? Não. É um programa do neocórtex cerebral. É todo um sistema cerebral maravilhoso, né? Nosso cérebro é um rádio, né? Um supercomputador, não chega aos pés do nosso cérebro. Nosso cérebro tem milhares, bilhões, trilhões de células neuronais em que elas fazem essas captações. Então, às vezes, quando a gente fala bonitinho para vocês entenderem. Mas para isso a gente teve que entender todo o cérebro. A gente tem o sistema arcaico de luta ou fuga, a gente tem o sistema de neocórtex, que é o novo sistema cerebral. Então, tudo isso para quê? Para chegar no racional, para a gente modificar do animal na natureza. Então, o ser humano é o ser racional. Eles têm as emoções, eles têm o sistema de luta ou fuga, mas eles não têm o nosso racional. Então, quem faz o racional é o nosso pensamento. Então, da onde vem a nossa preocupação? Do pensamento. Então, eu sempre falo daquele livro, As Zebras Não Têm Úlceras, por quê? Porque elas não ficam preocupadas antes, ai meu Deus, o leão vai chegar, ai meu Deus, o leão foi embora, ai meu Deus, quase morri. E elas não, elas veem o leão, o papel delas é sobreviver, então elas fogem, lutam, né? Sobreviveu, acabou o estresse. Por mais que a tensão do leão tenha sido horrível, mas elas não se preocupam mais. O ser humano não, além de sofrer antes, eles sofrem durante, depois, e além de tudo tem o medo ou a preocupação virtual, a preocupação simbólica, imaginária, que a gente fica nesse efeito hipnótico. Então, às vezes, a gente não precisa nem viver, que nem o lance do vírus. A gente não está nem vivendo o vírus, a gente não pegou, mas a gente está com medo que entre na nossa casa, aí olha a televisão, já dá um medo virtual, porque não sei quantas pessoas morreram. Então, assim, olha quantos medos que colocam na nossa cabeça e a gente vive isso. Só que, assim, do jeito que cada um vai viver, é do jeito que a vida dele foi. E do jeito que ele foi criado, do jeito que são as tradições dele. Essas são as nossas percepções. Então eu não consigo tratar da mesma pessoa e do outro. Cada um tem sua individualidade biológica. Cada um vai vir com a sua história. Então eu falo assim, não é um sintoma, não é o que você está sentindo, é a sua história que importa. Só que é muito novo e vai totalmente contra a indústria farmacêutica, vai totalmente contra tudo que a gente foi criado. Então, o jeito que a gente entende a doença é um jeito muito contraditório. Porque se eu tenho a doença, ela vem no meu corpo e eu trato com remédio, quer dizer, aí eu nem estou entendendo para que ela está no meu corpo. Eu tratei com remédio, virei a página, continuei minha vida, ela vai aparecer de novo. Eu tomo o mesmo remédio até quando? Intoxicar o rim, intoxicar o fígado, até você ter um problema sério. Então, é isso que eu venho explicar. O verdadeiro motivo da sua doença. Onde está a origem por onde tudo começou? A raiz dos sintomas, a raiz do que você está sentindo hoje, né? Então, é importante que a gente saiba, o nosso cérebro, ele nada mais emite o que a gente atrai para a nossa vida. Então, assim, se eu estou sempre atraindo isso, é porque eu preciso entender como eu sou
né? Como é a minha percepção para isso? Será que eu não tenho que ter uma inteligência mais perceptiva, né, que a gente consegue nessas terapias online? Então, esse programa de tratamento online são tratamentos rápidos que eu consigo tratar qualquer doença ou qualquer sintoma ou qualquer sinal do seu corpo, desde uma verruga, uma espinha, até um câncer, até um lúpus, até uma fibromialgia, qualquer coisa. Então, uma hérnia de disco, por que ela aparece no seu corpo? É um sinal de um inchaço muito grande, mas porque aquela coluna, imagina, nossa coluna é nossa base, nossa sustentação, ela tá ali para nos manter em pé. Se é a nossa base, o que que abalou a nossa base? O que que abalou o nosso valor? O que a gente se desvalorizou durante tanto tempo que precisou acarretar no inchaço da minha coluna? E o corpo muito maravilhoso, né? Como é a nossa natureza, por causa de um ser maior que a gente tem as nossas razões de acreditar, é que ele faz de tudo para a gente brecar, para a gente parar naquele momento. Ele para a gente naquele momento para a gente ficar quieto, para a gente tentar pensar no que aconteceu, mas a gente não faz isso. A gente corre para um hospital porque teve uma crise, toma um medicamento, vai fazer a fisioterapia convencional, sai desse processo e você daqui uns meses está acontecendo de novo com a sua hérnia de disco. Ai, porque eu tenho hérnia de disco. Então, eu já recebi um diagnóstico que me rotulou. Então, o diagnóstico nada mais é do que um rótulo. Então, o rótulo que você sente, às vezes a pessoa enche a boca para falar, eu tenho hérnia de disco, né? Então, assim, mas e aí? Você não vai procurar por que você tem a hérnia de disco? Eu estou aqui numa terapia nova, querendo que você entenda de onde tudo começou, por que você está sentindo essa dor. E aí você toma um remédio, você faz a fisioterapia, aí daqui a um tempo você sente de novo, até você vir com problemas de mancar, de não conseguir mais andar. E doutora, porque eu passei minha vida inteira correndo, cheio de obrigação e preocupação, e agora eu tô assim, com uma muleta numa mão, com uma bengala numa mão e claudicando, mancando e deixando de fazer um monte de coisa que me dava prazer. Quer dizer, o que eu vim hoje falar para vocês? Doses diárias de prazer é importante para nossa saúde emocional, é importante. Agora a pessoa com dor, com angústia, com ansiedade, não dormindo bem, o que ela vai ter? Cada vez mais obrigação, cada vez mais preocupação, cada vez mais dor e ela vive nesse looping de vida que não sai do lugar. Então, para que tudo isso, né? Se a gente pode entender, a gente está numa era da informação, né? Graças a Deus a gente tem como se comunicar e a gente consegue entender a origem de tudo, onde começou, como a gente descobrir essa raiz e tentar modificar. Então, Andréia, para que serve eu saber da origem dos meus sintomas? O que isso vai me causar? Se eu tomo a consciência, já é o primeiro passo. Se eu tomo a consciência e eu ainda vivencio uma situação nova que vai me levar num pensamento, numa experiência diferente, eu quero sentir isso para o meu corpo, eu quero me sentir bem, eu quero trazer esse bem-estar, essa dopamina, essa endorfina para o meu corpo. Eu quero me automotivar de novo, eu quero ter vontade de sair da cama e batalhar, ou não levar assim. Eu falo que eu não gosto de falar luta ou batalha do dia a dia, eu gosto de falar que a gente tem que procurar todo dia a nossa missão de vida, nosso propósito, entender por que a gente está aqui, né? Por que a gente até o último momento inspira, né? Enquanto a gente tem a nossa... Ai, obrigada, linda. Adorei que você entrou. E é isso mesmo, essas terapias online servem para mudar a cara da fisioterapia, né? Então eu nem falo, às vezes, assim, hoje em dia eu sou fisioterapeuta presencial, mas na internet eu sou uma pessoa que quero ajudar a dor física, emocional e mental das pessoas, principalmente porque essa quarentena trouxe pra gente um olhar para dentro. Então eu não aguento mais ficar em casa, mas o que te faz mal ficar em casa? Você já parou para pensar? Será que você se diverte com você mesmo? Será que você entende o que te dá prazer? Você já tentou fazer uma coisa que você nunca fez antes? Ai, eu não gosto de livro. Ai, você tentou pegar um que você gosta? Me chama no direct, deixa eu tentar entender quem você é para poder te ajudar com um livro bom, porque eu também não gostava de ler. É muito difícil você ler livros da escola, Machado de Assis, não sei o que. Admiro quem goste, mas eu nunca gostei. Então, quando eu encontrei livros que realmente me trazem esse bem-estar, hoje em dia entendendo muito essa neurociência, essa epigenética, a psicologia transpessoal,
Então, entendendo a biologia da crença, é maravilhoso a evolução que você pode ter com tudo isso como ser humano, né? Essa autocura que existe dentro da gente, que a gente é o grande curador da gente mesmo. Mas para descobrir isso, a gente precisa se lembrar do lixo do passado, dessa poeirinha que fica debaixo do tapete. A gente precisa tirar ela e olhar para a cara dela, e entender que ela está ali para nos evoluir, para nos fazer olhar diferente para a nossa vida. Só que assim, a gente às vezes evolui para uma artrose, para um desgaste de coluna, para alguma coisa mais séria, mais profunda, e mesmo assim, às vezes muitas pessoas morrem com essa doença sem nunca ter percebido que ela está ali para ela olhar para ela mesma, para ela se gostar mais, para ela se entender melhor, para ela se autoconhecer melhor. Então, assim, é muito difícil a pessoa entender esse autoconhecimento, né? Então, para ter esse resultado, essa mudança de experiência de vida, ter uma nova sensação para o seu corpo, é interessantíssimo que a pessoa comece a pensar diferente. Mas como ela vai pensar diferente se ela nem tomou consciência da dor dela, do que originou essa dor, da onde tudo começou, né? Então, assim, essa nova medicina, a psicologia transpessoal, ela traz para a gente essa origem, né? De onde a gente veio, o que acarretou, quem eram nossos pais, como foi nossa infância, como foi a nossa gestação. Porque se foi uma gestação já conturbada, a gente já veio com algum efeito psíquico daquele momento do nascimento, que já é um grande trauma, concordam? O nascimento já é um grande trauma. Põe aí nos comentários, põe o que vocês estão sentindo nessa quarentena. Essa quarentena veio balançar todo mundo para sair da zona do conforto. Você já saiu da sua zona do conforto? Fala comigo. Escreve aqui para mim. Você conhece alguém que está sentindo muita dor, muita angústia, muita tristeza, ou não está conseguindo dormir, ou tem algum outro medo? Clica no aviãozinho, compartilha com amigo e familiar, vem bater esse papo com a gente, tirar suas dúvidas, ou me chama no direct ou no WhatsApp também, tudo bem, tá? Então, trazer esse novo olhar para a sua saúde, essa nova medicina curativa que vai resgatar em você esse grande curador. Então, se você está sentindo alguma dor no corpo, algum desgaste, esgotamento mental, palpitação, eu tremo, Andréia, quando eu vejo uma situação que me dá muito estresse. Então, como você lida com esse estresse? O que você faz durante o dia para mudar? Você já tentou, se não cozinhava, cozinhar alguma coisa diferente? Ou a Caiane, né? Caiane que mora talvez no interior, é isso? Você já deve cozinhar, será? Ou de repente sair para dar uma volta mesmo, começar uma atividade física mesmo dentro de casa, ou começar a meditar. Meditar é super bacana. Tem umas meditações no YouTube que começam muito iniciais. A que eu explico no meu Instagram, no IGVT, é que você tenha um equilíbrio entre o pensar, o ser e o fazer ou sentir. Então é isso que a gente está falando. Como você vai sentir alguma coisa diferente no seu corpo se você está sempre pensando da mesma forma? Se você não muda o seu pensamento ou comportamento, você vai chegar sempre no mesmo lugar. Ou eu falo de um jeito, como fulano tem que sair de máscara, mas eu nem entendo por que essa máscara, né? Então olha o desequilíbrio, olha quanto a gente está se afastando de nós mesmos, né? Julgando o outro, fazendo com que o outro tenha que se entrar nos nossos moldes, ou de repente num relacionamento, né? Então, um relacionamento onde a gente tem o maior. Imagina quantos casais não estão se separando nessa quarentena, não estão mais se aguentando, ou quem está sozinha querendo alguém, o outro que está com alguém já não está. É tão contraditório, não é mesmo? Então, da onde vem esse problema de relacionamento? Às vezes, de como são os nossos primeiros contatos de relacionamento. Quem são os nossos primeiros contatos de relacionamento? Nossos pais. Né? Então, às vezes, vem a base de relacionamento bom e às vezes eu quero encontrar alguém que se encaixe naquele modelo, porque aquele modelo eu achei que é certo e eu acho que é bom. Olha a verdade absoluta do seu ego, né? Então, você não quer nem respeitar que o outro veio também de um sistema familiar. E quando a gente casa ou a gente se relaciona com alguém, a gente tem que entender o sistema familiar daquela pessoa. A gente não casa só com uma pessoa, a gente casa com todo aquele sistema. Não é isso que a constelação fala? Quem não conhece a constelação familiar é exatamente isso que eles falam. Que você tem que estar naquele sistema, você casa com aquele sistema. Se você integra aquela pessoa da mesma forma
que ela entrou na sua vida, você consegue entender melhor quem está do seu lado. Então você vem para acrescentar, você não vem para impor uma verdade absoluta sua. Então já começa aí um problema para se olhar para sua história. Meus problemas vêm desde 4 anos, perdi meu filho aos 26, então é uma dor muito imensa, né? Você desenvolveu algum problema, Kayane, depois disso? Alguma doença? Que como eu disse, né, Dr. Hammer, que foi quem estabilizou a nova medicina na humanidade, é como eu sigo um dos pilares do meu tratamento, ele perdeu o filho de modo também impactante. E ele veio a desenvolver um câncer de testículo. E ele não tinha nenhum fator de risco. A diabetes tem muito a se procurar. A gente se torna resistente, a gente se torna uma pessoa que perdeu o doce da vida, né? Então a gente vai muito pela função de cada coisa, né? Então assim, a insulina é o nosso docinho, né? Então assim, a gente vai entender o significado da doença, o sentido biológico daquela doença justamente pela função que ela faz. Então a glicose é sim o nosso docinho, né? Então às vezes a pessoa se torna muito resistente com as suas verdades absolutas depois disso, até como uma chance do seu ser sobreviver disso tudo. Então se torna uma situação dura, a gente queria resgatar, né? Nada faz sentido mais na nossa vida. Que seja, né, um feto, um aborto. Na constelação a gente fala muito de abortos, né? Então que a gente tem que integrar esses bebês, mesmo que eles não venham a viver. Imagina quando vive, né? Você viveu é bem difícil mesmo. Não, sim, e que você ache um prazer todos os dias na sua vida, nem que seja ajudar o outro com essa dor. Né? Eu tive uma dor lombar, eu tenho uma hérnia de disco e eu tento ajudar os meus pacientes porque eu sei exatamente a dor que eles estão sentindo. Cada um tem o seu propósito de vida e eu acredito assim, com tudo isso que eu estudo, sim, com tudo isso que eu estudo, que tudo isso vem para nos crescer, né? Para nos evoluir, porque nós somos os seres prontos para que isso aconteça com a gente. Se a gente consegue ressignificar tudo isso, se você não fez alguma terapia que você conseguisse entender um pouquinho do seu propósito, depois me chama no direct para a gente bater um papo, que eu posso te falar como a gente pode fazer em uma sessão um alívio, uma leveza para isso também. Já passei por algumas pessoas que perderam filho e conseguiram reviver aquilo de uma maneira melhor, integrar melhor tudo isso. E foi bem importante para que desse essa leveza. E a hora que você acha uma missão e um propósito de vida, você consegue trazer qualidade para você poder ter essa dopamina, essa motivação, essa autoanimação para sair da sua cama todos os dias. Então procura sempre uma rotina em que te dá uma rotina diária nessa quarentena. Então assim, que você consiga tomar uma vitamina D, fazer um exercício, uma meditação, mas que também consiga integrar para a sua vida algum momento de prazer. Pode ser assistindo uma série que você goste, pode ser fazendo um bolo que você nunca fez, experimentar uma receita de um risoto gostoso, ou ler um livro gostoso e tentar buscar outros modelos de vida que não são como você fazia antes, mas que, até porque nossa vida, acredito que quando a gente sair disso tudo, não vai ser nunca igual a antes. Se a gente tiver mais ou menos parecida, já tá bom, mas não, a gente tem que estar para lá, né? A gente tem que aprender que ficar dentro de casa pode nos trazer sensações de delícia. Que cidade que você é, Kayane? E assim, você trazer outras, mesmo as receitas, né? Eu nunca fiz tal coisa, vou tentar fazer alguma coisa que te dá prazer. E se você puder ensinar os outros também, né? Sair mais ainda da sua zona de conforto, né? Para mim não foi fácil estar começando a fazer essas lives, mas eu vim com medo mesmo, viu? Pode não estar sendo muito bom, mas assim, eu acho que tem que começar, tem que realmente sair do conforto, fazer uma coisa que a gente nunca fez antes e tentar se desafiar todos os dias. Se desafiar a se conhecer melhor, a conhecer melhor o seu corpo, a entender melhor tal exercício. Hoje em dia a gente está com esse monte de live, mas tem lives muito boas de ballet building, por exemplo, que é uma atividade que é maravilhosa, resgata um pouco do pilates e do balé para quem gosta de dançar, mas não precisa dançar.
Ou se você gosta de dançar, alguma coisa que te faça dançar, ou uma meditação. Obrigada. Ou uma meditação, ou uma yoga. Eu amo yoga, então às vezes eu tava fazendo aqui a gente tem na zona leste de São Paulo, onde eu moro, um parque muito gostoso. Eu faço atividade lá para resgatar esse encontro com a natureza. A minha treinadora, Juliana Helmantini, é minha parceira também, ela dá muito esses treinos lá no Serete. Então a gente resgata muito. Enquanto não teve esse Serete, agora que fechou tudo, a gente está fazendo dentro de casa mesmo. Só que aí eu comecei há um mês que da minha religião a gente consegue. Sim, eu vou colocar. Chama Balé Building, Build, de construção. É com a Marina Droguetti, eu tô amando. E tem também no site da Yogini um monte de aula de yoga, tipo quarta de manhã, ou meditação também. Tem no meu Instagram, no IGTV, tem duas meditações maravilhosas e tem mais uma quântica também que eu aprendi, que é para abrir esse plexo cardíaco onde está o pulmão e o coração. Então, nessa fase que a gente está vivendo, é muito bacana que a gente consiga expandir mais esse tórax. Então, também tem essa meditação. E, além de tudo, caminhadas diárias vocês têm que fazer. É importantíssimo para o sistema imunológico que a gente continue a liberar essa endorfina, essa serotonina. E a gente tem essa automotivação. Nunca foi tão importante a gente não ter alguém para passar a mão na nossa cabeça, se autoanimar. Então, a dopamina diária, ok? Então, sempre eu tô vindo aqui para falar um pouquinho das minhas bases de tratamento. Então, se você tem algum sintoma, conhece algum familiar, algum amigo que esteja se sentindo assim, com dor, com angústia, com melancolia, com tristeza, com insônia, como eu falei, de uma verruga, uma espinha até um câncer, a gente consegue fazer esse programa de tratamento online em que eu consiga ajudar essas pessoas a saírem de suas crises, saírem do que elas estão sentindo hoje para uma vida de mais resultados, uma vida melhor, uma vida que elas entendam por que elas não merecem, ou elas não são capazes, ou elas tenham se desvalorizado tanto e se sentissem tão impotentes a ponto que elas travam a vida ali numa dor, travam ali numa enxaqueca, travam ali numa insônia. Então, que luta diária que a pessoa que tem dor tem na sua vida. Então a gente precisa cuidar delas e saber que eu faço esse programa de tratamento que é tão novo, é um novo olhar da medicina, um novo olhar para a sua saúde, é importantíssimo. Então compartilha com ela, essa live vai ficar gravada, acredito que lá no IGTV, e direct o WhatsApp o tempo inteiro para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima!